Olá, olá, aqui é Paulo César. Hoje é o nosso 13º dia do Milagre da Manhã. Parabéns se você está aqui comigo todo dia, né? É fantástico começar o dia desse jeito. Nós escolhemos como nós começamos o dia. Uma coisa interessante a respeito da lei da atração que eu tenho percebido ultimamente, sabe? A lei da atração, ela parece estar muito na cabeça da gente, né? Dentro da gente, na tela interna, mas ela só funciona quando funciona aqui fora, né? E a gente diz, não, é tudo aqui dentro, mas se aqui dentro não se reflete aqui fora, então é pura fantasia e a lei da atração não está funcionando, a mecânica quântica não está funcionando. Então a gente diz, não, é tudo aqui dentro, mas essa decisão que você tem de acordar todo dia, ou de alguma hora do dia, você tirar um minuto de silêncio aqui comigo, você fazer um minuto de afirmações, você fazer um minuto de visualização, né? Você praticar esse sal aqui comigo, esse soltar no silêncio, esse apagar nas afirmações e esse limpar, né? esse apagar nas visualizações e esse limpar nas afirmações, é isso que se manifesta aqui fora. É isso que transforma a sua vida. É isso que muda a sua realidade, né? Essa decisão de não viver no mundo da fantasia, porque eu percebo isso muito claramente há um bom tempo, que muitas das pessoas, muitos de nós que buscamos essa cocriação, a gente vive muito no mundo da fantasia, né? Vive muito aqui dentro e diz, não, aqui fora é tudo uma ilusão, é tudo uma... O importante é o que eu estou sentindo. Então sinta. Então viva isso, né? Viva isso no seu dia a dia. A gente gosta muito de afirmar, eu sou Deus, né? Seja e acorde bem. E olhe para o mundo bem. Eu me lembro no início, quando eu comecei realmente quando eu decidi co-criar uma vida diferente, minha mulher muitas vezes chegava para mim e dizia, nada está mudando, eu dizia, aguarde, está tudo mudando. Né? E eu via essa mudança, embora ela não estivesse se manifestando, mas eu via essa mudança. Eu via e ela começou a se manifestar, porque eu mantive eu mantive a integridade. Integridade, sabe, é uma palavra muito mal compreendida. Integridade, íntegro, é você estar inteiro, né? Então, integridade está muito... As pessoas associam isso muito à honestidade. Mas integridade é você acreditar em algo e você viver esse algo, né? Falta de integridade é você dizer, eu sou Deus, né? Eu não gosto dessa frase, né? Eu não sou Deus. Você não é Deus. Deus sou eu. Deus é você. Parece uma troca semântica, mas não é, né? Deus é tudo. Você não é tudo. Deus é você. Você não é Deus, né? Nós somos todos um em Deus.
Mas isso é para outro dia. Mas essa integridade é isso, é você dizer, eu sou Deus, e você acordar de manhã e você ver isso, você viver isso. Sabe, de repente aquele seu plano de para hoje não deu certo, mas você olha e diz assim, tudo é bom para Deus. Nada dá errado para Deus, né? E você segue em frente. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem cocriar. É um otimismo falho, é um otimismo que... O otimismo falho é aquele que tudo vai dar certo. E ele é falho porque se você tem essa expectativa de que tudo vai dar certo, de acordo com o plano que você fez na sua cabeça, tem uma frase interessante que diz assim que o homem planeja e Deus ri, né? Se você quiser fazer Deus rir, é só você fazer planos. Mas você compõe o resultado. O caminho você não sabe qual é. O caminho você não sabe qual é. De repente você acha que agora a situação vai ficar preta. O obstáculo é o caminho. Esse é o verdadeiro otimismo, né? É quando você vê que apesar de tudo, embora, né? No EFT a gente não diz embora essa situação aparentemente esteja preta, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. E aí você começa a cocriar. Mas vamos lá, vamos para o nosso minuto de silêncio. Né? E você já sabe, aqui em cima tem eu vou colocar o link da playlist. A playlist já está pronta. Você também vai encontrar aqui embaixo e no primeiro comentário. Se você não assistiu o primeiro dia, vá lá. E também nós começamos ontem um curso em milagres, uma experiência. E se você não está fazendo ainda, faça. E se você quiser fazer algo que vai me agradar bastante, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, porque primeiro vai me dar alegria, né, ver esse vídeo ter muito mais visualizações e depois vai ajudar pessoas, né, vai levar isso para muitas pessoas. E eu estou vendo muitas pessoas entrarem em desespero. E não é tempo de desespero, né? É tempo de você estar curioso e pronto para ver que caminhos novos esse obstáculo vai nos levar. Então, vamos lá para o nosso 1 minuto de silêncio. Você já sabe, não reprima nenhum pensamento, não resista a nenhum pensamento, não lute contra os pensamentos, as imagens, as memórias, as vozes na sua cabeça. Simplesmente mantenha sua presença, né? Se você puder estar entre as duas telas é o ideal. Vamos começar? 3, 2, 1, agora.
minuto de paz. Agora vamos para nossas afirmações, né? Voltaire tem um livro belíssimo chamado Cândido, e é engraçado porque Voltaire é libriano, né? Librianos têm esse amor devastador pela humanidade e esse ácido, né? Um sarcasmo natural. É interessante porque a gente sempre escuta falar nesses grandes filósofos e a gente acha que os escritos deles são muito difíceis, mas se você for ler algumas histórias de Voltaire, né, como Cândido, Zadig, são quase contos infantis, né, com uma profundidade absurda. E em Cândido de Voltaire, ele tem um personagem chamado Professor Pangloss. O Professor Pangloss, ele dizia assim: este é o melhor dos mundos possíveis. E quando eu li Voltaire pela primeira vez, eu tinha 15, 16 anos e eu tinha raiva de Pangloss, né? Eu dizia, que idiota, porque como esse é o melhor dos mundos possíveis, isso é um idiota. E à medida que eu fui ficando mais velho, eu comecei a perceber a beleza e o amor paradoxalmente escondidos nesse mundo aparentemente caótico. Então é essa afirmação que eu quero sugerir para você hoje. Esse é o melhor dos mundos possíveis. E nós vamos fazer embora esse seja o melhor dos mundos possíveis. Eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Vamos lá. Começando com o ponto do Karatê. 3, 2, 1, já. Embora esse seja o melhor dos mundos possíveis. Eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora esse seja o melhor dos mundos possíveis. Eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora esse seja o melhor dos mundos possíveis. Eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Início da sobrancelha. O melhor dos mundos possíveis. Do lado do olho não poderia ser melhor. Abaixo do olho, a perfeição desse mundo. Abaixo do nariz, perfeição desse mundo. No queixo, essa aparência de caos. No colarinho, esse caos aparente. Abaixo do braço, essa aparência de caos. No topo da cabeça, esse caos aparente. Esse é o melhor dos mundos possíveis. Foi só uma rodada. E agora eu quero que você imagine na sua mente. E se você é dessas pessoas que tem dificuldade de visualizar, você pode se sentir no melhor dos mundos possíveis. Eu vivo no melhor dos mundos possíveis. E aí nós vamos começar nossa visualização com Ho'oponopono. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Vamos lá? Tá sentindo, visualizando o melhor dos mundos possíveis. 3, 2, 1, já. Eu te amo. Mantenha essa sensação e essa imagem do melhor dos mundos possíveis. Sinto muito. Me perdoe. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Obrigado.
eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Pronto. Ontem eu vi uma frase muito interessante. Foi assim: Adão fracassou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não importa onde você está. Adão no paraíso fracassou. Jesus no deserto venceu. Esse é o melhor dos mundos possíveis. Tem uma historiazinha interessante, né? Essa é uma história que a gente conta em marketing, que é assim. Uma fábrica de sapatos, ela enviou 2 funcionários para um país africano. Eles queriam saber se lá seria possível montar uma fábrica, se seria viável montar uma fábrica lá. E assim que chegaram, né, os 2 foram independentes um do outro, cada um não sabia do outro, né? Mandaram um e mandaram o outro também. E um chegou lá e ligou imediatamente para a fábrica e disse: cancele os planos, não dá para montar uma fábrica aqui, né? Não tem a menor condição de você montar uma fábrica aqui, vai ser um fracasso, aqui ninguém usa sapato. E o outro pegou o telefone e ligou, todo empolgado, né? Nós temos que montar uma fábrica aqui ontem, né? Porque, sabe, nós temos que montar essa fábrica imediatamente. Esse aqui é uma mina de ouro, ninguém usa sapato. A leitura que você faz do mundo. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Essa situação que nós estamos vivendo agora pode significar 2 coisas para você: desastre ou oportunidade. E o ideograma japonês para essas 2 coisas, para crise e oportunidade, é o mesmo. Toda crise é uma oportunidade. Você pode viver a crise ou você pode aproveitar a oportunidade. Deus te abençoe. Até amanhã. Olá, olá, aqui é Paulo César. Hoje é o nosso 2º dia do nosso curso em milagres, uma experiência, né? Nós estamos seguindo mais ou menos o roteiro de Pam Grout e eu sei que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade ontem de olhar para as coisas e dizer assim, né? Isso não tem significado algum, né? Essa mesa não significa nada, aquele quadro não significa nada, essa situação não significa nada. Esse chão não significa nada, essa casa não significa nada, né? Aquele objeto que eu tanto aprecio não significa nada, né? Nada significa merda nenhuma. Mas, sabe,
é para ser fácil, não é que as coisas não tenham significados. Eu achei interessante porque uma pessoa colocou um comentário dizendo assim, que a primeira coisa que ela olhou foi o quadro, eu acho que era das netas, dela com as netas, e ela olhou para aquele quadro e disse, esse quadro não tem significado nenhum, e aquilo foi muito difícil para ela. Mas esse significado é o ego, né? Não é que a pessoa não tenha significado, o quadro não tenha significado, é porque é o significado que o ego dá. Né? As pessoas têm significado na nossa vida porque o ego dá significado. E quando você tira esse significado do ego, você se permite perceber o verdadeiro significado que aquela coisa tem, que aquela pessoa tem, o verdadeiro valor que aquela pessoa tem, mas para isso a gente precisa tirar o ego do meio do caminho. E é esse sofrimento que a gente sente de tirar esse significado, né? Né? É o ego sofrendo. É por isso que eu digo sempre que catarse é uma ilusão, catarse é totalmente desnecessário. Catarse significa que você está preso na tela interna. Catarse significa que você está completamente identificado com o ego, porque quem está sofrendo é o ego. E no momento que você está vivendo uma catarse, você está passando por uma catarse, você está no lugar errado. Né? Você tá dentro do ego, você está vendo o mundo através do ego, você está sentindo a dor do ego. Se você estiver entre as duas telas, se você estiver consciente, ou pelo menos centrado na muita ou pouca consciência que nós temos, você está vendo o sofrimento do ego, ele não é seu. Mas o de hoje vai ser bem mais fácil, né? Porque o que você vai fazer é muito parecido com ontem, você vai fazer 2 vezes durante 1 minuto. E talvez uma coisa que eu não tenha explicado ontem tão claramente seja assim, não pare, não se prenda, você não olhe para um objeto, né? Por exemplo, esse meu copo de café, dá um gole de café. Forte, sem açúcar e delicioso. Você está vendo o significado que eu dou para o café? Né? E tem tudo a ver com o nosso exercício de hoje. É você olhar ao redor da mesma forma como você fez ontem. Não pare, não se prenda a nada, não escolha nada, simplesmente olhe ao seu redor. E você vai dizer assim, eu dei todo o significado que esse copo de café tem. Eu dei todo o significado que aquele relógio tem. Eu dei todo o significado que essa piscina tem. Eu dei todo o significado que aquela foto da minha filha tem. Eu dei todo o significado que aquele carro tem. Eu dei todo o significado que aquela mesa tem. Eu dei todo o significado que aquela árvore tem. Eu dei todo o significado que aquele pássaro tem. Todo o significado que essa garrafa tem, fui eu que dei. Todo o significado que esse vaso tem, fui eu que dei. Todo o significado que aquela flor tem, fui eu que dei. Todo o significado que esse espaço aqui tem, fui eu que dei. Todo o significado que essa nossa interação tem, fui eu que dei. E todo esse significado que você está vendo nessa nossa interação, foi você que deu. Então,
você vai simplesmente, você vai reconhecer que todo significado, ontem a gente não disse assim, essa mesa não significa nada, esse quadro não significa nada, esse relógio não significa nada, aquelas rosas não significam nada, essa piscina não significa nada. Hoje, você vai reconhecer que todo significado que essa piscina tem, fui eu que dei. Todo significado que aquele carro tem, fui eu que dei. Todo significado que aquelas flores têm, fui eu que dei. Todo significado que essas árvores têm, fui eu que dei. Você vai reconhecer que o significado que as coisas têm, foi você que deu. Você criou o significado. Você deu o significado para aquilo. 1 minuto, não pare. Está mais fácil do que ontem, não está? Você está vendo, um curso em milagres é um curso em Advaita. É um curso para você reconhecer o ego e a não dualidade. Você começa a perceber que as coisas não têm um significado inerente. Que você, através do ego, você dá significado. E no final de tudo, nós vamos começar a perceber que tudo tem significado. Mas para isso nós temos que enxergar além do significado que o ego dá, né? Passinhos de bebê. A beleza do curso em milagres é passinhos de bebê. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nós vivemos no irreal. E aquilo que é real, a gente raramente enxerga. Esse curso não exige sacrifícios. Não exige, né? O sacrifício que você precisa fazer é fazer ele todo dia. É dar esse passinho todo dia. Né? Não é para sofrer. Se você está sofrendo, se você fez o exercício de ontem sofrendo, eu quero convidar você a fazer ele novamente. E se você olha para algum objeto na sua casa, alguma coisa ao seu redor, e você diz, isso não significa nada, e isso gera um sofrimento dentro de você, dizer que aquilo não significa nada, aquele objeto que, né, e tem toda uma história por trás daquele objeto. Eu quero que você enxergue que esse sofrimento do significado que você, né, isso é o significado que você está dando para aquilo. Esse sofrimento é o ego. Você está no ego. Então, se você puder, se coloque entre as duas telas e olhe o mundo ao seu redor e diga assim, todo o significado que essa cadeira tem, fui eu que dei. Eu acho engraçado, já aconteceu várias vezes de pessoas chegarem para mim e disserem assim, eu me separei, pessoas próximas a mim, né? E a primeira pergunta que eu costumo fazer é, isso é bom ou ruim? E a pessoa chega com aquela cara de sofrimento e não sei o quê. E normalmente quando eu faço essa pergunta, eu já conheço um pouco da história do casamento da pessoa. Como a pessoa vinha sofrendo naquele casamento e como aquele casamento não estava sendo bom para ela. Muitas vezes era um casamento, né? Todas as vezes que isso aconteceu, essa pessoa está vivendo um casamento abusivo e de repente esse abusador, né? Esse abusado, ele resolveu cair fora. Né? E eu me lembro, uma grande amiga minha chegou e disse assim, eu me separei, né? Com aquela cara de sofrimento e choro, e eu olhei para ela e disse, isso é bom ou ruim? Aí ela parou, né? Ela parou e né? Ficou meio confusa por um instante, olhou para mim e disse, isso é bom? Eu estou livre? Eu queria estar livre, agora eu estou livre. Né? E você já percebeu como
A gente realmente não para pensar assim. Você está muitas vezes num emprego que você está completamente infeliz naquele emprego e de repente você é demitido e você, né? E você não para pensar, que você diz, mas era isso que eu queria. Olhe para as coisas e diga, todo o significado que esse vaso tem, fui eu que dei. 2 vezes por dia, durante 1 minuto, não pare, não fique remoendo. Se puder, se coloque entre as 2 telas. Um grande beijo para você. Compartilhe esse vídeo, dê um like, deixe um comentário, faça agora. Antes, faça e deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo, né? Nós vamos fazer, a princípio, 10 dias. Hoje é o nosso 2º dia e vai ser muito bom, né? Tá vendo como a coisa já começa a clarear um pouco mais? Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.